presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem, quinta-feira, dia 20, que recebeu uma ligação do presidente da CNBB, o bispo Dom Jaime Spengler, preocupado com o resultado do julgamento que está aí para definir, não é, a descriminalização das drogas para usuários. A discussão foi retomada ontem à tarde e a gente já também adianta, né, que ela foi adiada para a próxima semana. Barroso, utilizando o cinismo, né, e a linguagem a seu favor, disse que o bispo foi vítima de uma desinformação, pois intercedeu contra a legalização das drogas. O ministro, então, negou que seja esse mérito da ação julgada pelo STF, como se descriminalizar o uso da maconha, né, não fosse similar na prática à legalização da droga. A gente sabe as consequências. O ministro André Mendonça, por sua vez, rebateu Barroso, abre aspas para ele. Acho que ele, né, o presidente da CNBB, não tem a informação incorreta. Não, a informação é essa mesmo. A grande verdade é que nós estamos passando por cima do legislador. Olha o Marcos. Que Marcos? Marques. Não, é o Mendonça. Olha o Mendonça. Esse tema é mais caro para ele, né? O legislador definiu que portar drogas é crime. Decidir que é ato administrativo é passar por cima do legislador, Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. E a grande pergunta que fica sobre o ato administrativo é: quem vai processar? Quem vai condenar? Essa determinação tem que ser tomada pelo legislador. Fecha aspas. No cerne do debate, então, né, está essa interpretação do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê sanções alternativas, como medidas educativas, advertência, prestação de serviços, para quem adquire, porta, transporta ou guarda drogas para consumo pessoal. Até o momento, então, 5 ministros já haviam votado pela inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal, enquanto 3 defenderam a constitucionalidade das punições estabelecidas pela Lei de Drogas. Recentemente, o ministro Dias Toffoli propôs uma abordagem intermediária e aguardam-se ainda os posicionamentos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia para a conclusão do julgamento. Silvio. O que surpreende, né? Já tinha surpreendido na sessão passada sobre esse assunto, é o Mendonça, né, que parece, assim, quando entra nesse assunto, ele toma lá uma catuaba com ovo de codorna. Oh, meu Deus! O que está acontecendo aqui? Ninguém. E é o vídeo que eu estava vendo. Não é? Parece que ele toma ali uma caracu com ovo de codorna e paçoquinha. E tem, né, posições viris, né? Por exemplo, de defender a sua própria opinião. Olha só que coragem é do Mendonça, né? Está de parabéns o nosso ministro, terrivelmente ele mesmo. E aí o que aconteceu? Bom, o Barroso, né, por ser um eterno aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nunca conseguiu sair quer dizer, ele saiu da Federal, mas o espírito do DCE jamais saiu dele, né? Então, aquele jeitinho dele de carioca do Leblon, né, ele não consegue abandonar, né? Então, o que acontece? Ele é um dos maiores promotores, o grande promotor, né, desse assunto no STF, né? Ele parece ser o maior interessado na legalização da maconha no Brasil. Por mais que ele fique o tempo inteiro falando que não é legalização. E o Mendonça está certíssimo nesse ponto. Tá. Você disse Mendonça. Então não, Barroso. Barroso. O Barroso. Fica nesse tema, né, do DCE. O Barroso, né, é o maior lobista da legalização do porte de maconha no Brasil, né? E aí fica aquela coisa bizarra, né? Bom, não pode vender, não pode plantar, não pode produzir, não pode processar, não pode dar de presente, não pode fazer nada, só pode carregar. Mas o sujeito que carrega ele... Onde ele conseguiu isso aí? Então, assim, é meio estranho. É igual o negócio da prostituição, né? A prostituição não é proibida, só é proibido você oferecer dinheiro em troca de sexo. Fala, uai, mas como é que fica esse negócio, né? É muito estranho. Mas, assim, é óbvio que é legalização da maconha, porque, assim, é despenalizar o porte. Então, assim, se não acontece nada, né, o sujeito... não, mas é um ilícito administrativo. Uai, mas como que é um ilícito administrativo? Então, se o sujeito foi pego com maconha, ele não vai poder prestar concurso público. É isso? Tirar passaporte. Ele vai perder, sei lá, os direitos políticos dele.
vai ser exonerado do cargo. Que porra de ilícito administrativo? É penal, gente. É óbvio que é crime. Veja, e o Mendonça está correto. O Mendonça ele disse o seguinte, né, ele fez, enquanto o Barroso falava, o Barroso falou, ele recebeu a ligação da CNBB e o bispo está sendo vítima de fake news. Né, está desinformado. Não é, Barroso, porque você... Veja, é só você gravar o que você está falando, assistir a gravação do que você está falando. Tá? O que você está falando é cheio de contradições, porque você está tentando dizer que despenalizar o pó de maconha não é a mesma coisa que legalizá-lo. Assim, tá bom, é um ilícito, mas quem for pego não vai acontecer nada. E, aliás, eu sei o que vai acontecer. Mês que vem, depois que vocês aprovarem essa jossa, vocês vão fazer um outro julgamento movido pelo PSOL, né, para proibir a polícia de abordar procurando droga. Né? Ou proibir a polícia de requisitar a droga que está lá com o sujeito. Essa discussão sobre grama, quantidade, você não tem. Veja, e por que não deve ter? Pelo fato de que, muito bem lembrado pelo Mendonça, o legislador, a quem vocês devem obediência, disse que é crime penal, que é crime. E estipulou lá até a pena. Então, assim, não tem exceções na lei. Não cabe a vocês, do STF, criar uma outra lei. Tá? Então, vocês estavam reclamando, né, que não tinha lei. Aí o Congresso foi lá e aprovou e votou a lei. Primeiro, para resolver o problema, e segundo, para dar uma resposta justamente a esse ímpeto legislante do STF, né? Que aqui no popular a gente chama de ativismo judicial. Né? Ou, como dizia a minha avó, meter o nariz onde não foi chamado. Né? Aliás, essa expressão vem muito bem a calhar. Né? Então, é óbvio, né? O Mendonça está certíssimo. Né? Quando ele fala, eu não acho que ele, né, o bispo, tem informação incorreta. Acho que a informação é essa mesmo. Nós estamos passando por cima do legislador, caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar droga é crime. Ponto. Transformar isso em ilícito é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país fez isso por decisão judicial. Nenhum. Ou seja, ou é a vontade do povo expressa no Congresso, ou não. O STF não tem. O STF tem que pegar assim, qual que é a lei? A lei é essa. Então a gente julga a partir da lei. Né? Ou não? Agora o que acontece? Qual é o problema? O STF, vocês transformaram o STF na casa da mãe Joana. Esse que é o problema. É por isso que o STF não tem credibilidade nenhuma. É por isso que toda semana aparece uma manchete nos Estados Unidos criticando o STF brasileiro, né, dos seus abusos. Por quê? Porque isso aí já não é mais corte constitucional há muito tempo. Tá? Vou lá, será que está rolando ainda? Não, pode ir. Não é uma corte constitucional há muito tempo. Isso aí é a casa da mãe Joana. Né? Primeiro, vocês aceitam qualquer discussão. Tá? Vocês aceitam tudo. Você fala assim, isso aqui pode fazer eu dar 20 entrevistas para o Globo. Né? Porque a gente sabe, né, Barroso, que se você não puder dar entrevista para o Globo, você nem julga. Né? Você quer ser ministro do STF? Depende, eu posso falar com a imprensa? Se não, não vale a pena. Né? Porque se não tiver um holofote do tamanho desses aqui que iluminam a gente no estúdio, um microfone na tua cara, a gente sabe. Né? Não há motivação para decidir. Mas não é só o Barroso, todos eles são assim. Né? Com exceção, veja só, do Zanin. Que o Zanin parece ser o único que você compreende. Veja, o Zanin foi advogado do Lula, gente. E o Zanin parece ser o único que compreende, né, que a função do juiz é ficar escondido e falar nos autos. De vez em quando ele vai fazer um jantar aí com o Lula e com o Flávio Dino e tal. Né? Mas o negócio dele é ficar escondido e falar nos autos. Ele pode até discordar de alguma votação do Zanin. Né? Mas pelo menos ele se comporta como um magistrado. Né? Ele não faz videozinho sambando, né? Não faz videozinho cantando pagode no barzinho, né? Ele não está confraternizando com a galera. Né? Não, ele está quieto, fica lá na dele, não está dando entrevista, não está falando, e aí ele vai lá e vota. Né? E a opinião dele está lá nos autos. Né? Ele não fica mostrando para a sociedade, olha, nós somos boas pessoas, nós estamos aqui a favor dos playboy maconheiro. Né? Ele não está sinalizando virtude. Veja, gente, o Zanin.
Né? O Zanin que abriu uma ação contra esta empresa aqui que vos fala, né? Na defesa do Lula durante a eleição. Mas tudo bem, ali ele era advogado, agora ele está se portando como um juiz, né? E é assim que vocês deveriam se portar. Né? Então, o Mendonça está muito certo em atravessar o Barroso, quando ele está lá falando esse monte de bobagem dele sobre o bispo da CNBB. Veja, porque o Mendonça faz ainda uma intervenção que não está aí na matéria, né? Muito clara. Né? A primeira vez que ele interrompe o ministro está falando assim, o bispo está desinformado, foi vítima de fake news, essa bobagem toda, informação incorreta, né? O Mendonça interrompe ele e fala assim, com a devida vênia e respeito que sempre tem por Vossa Excelência, eu não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. Veja agora, a opinião dele, do bispo, é compartilhada por mim. Ela está consignada no meu voto. Agora, o senhor Barroso, o senhor tem que explicar então para a sociedade brasileira não o que o bispo está fazendo, a opinião que o bispo tem de errado. O senhor tem que explicar como pode um ministro do STF, no caso o senhor Mendonça, também estar desinformado a respeito da ação. O senhor tem que explicar para a sociedade brasileira como pode um ministro do STF, o seu colega aí de trabalho, né, o Mendonça, que até onde eu sei ele é como um de vocês, ele, por mais assim que tudo bem, todo mundo sabe que ele é café com leite, né, que a opinião do Mendonça pouco importa, né, para as decisões do país. Mas, na teoria, ele é um igual, né? Ele é o igual de vocês, né? Igual a vocês, né? Eu não sei se aquele negócio dele ficar puxando o saco do Toffoli desde criancinha, se aquilo melhorou de alguma maneira a imagem dele aí ou não. Aparentemente ele é café com leite, mas o senhor precisa explicar para a sociedade brasileira, né, como pode, então, se um ministro do STF não estar informado, o senhor que é o presidente do tribunal tem essa responsabilidade, como pode o ministro do STF não estar informado a respeito daquilo que ele está julgando? E pior, no voto dele ele está espalhando fake news, né? Porque se isso que o senhor está dizendo for verdade, né, então o ministro Mendonça, o André Mendonça, está espalhando desinformação no voto dele. Né? Agora, é claro que não, porque o senhor simplesmente não consegue explicar de que diabo de coisa é essa. Né? Não estamos passando em cima da vontade do legislador, mas não é crime. É um ilícito administrativo, que é um negócio assim que, olha, não é nem multa de trânsito isso aí, gente. Né? Agora, quem vai punir? Então, se é ilícito administrativo, é a autoridade policial a responsável pelo problema do porte de droga? Né? Por exemplo, venda de droga na porta de escola. Está lá o aviãozinho, ele está só portando, ele está só com 60 gramas. Né? Que dá, sei lá, 60 gramas deve dar uns 10 baseados. Cadê? Não tem nenhuma maconheira aqui hoje para nos dar a informação correta. Mas vamos supor, é a mesma coisa que quando eu vou fumar cachimbo, né? De fumo, tá, gente? Então, assim, 60 gramas deve dar mais ou menos aí uns 10 baseados. Beleza? Né? Então o sujeito está ali na porta da escola, mas ele não está vendendo droga para criança, ele está só portando. Né? Quem vai ali averiguar, né, com a balança se é 60 gramas ou se é 65? Né? É a polícia, é o guarda de trânsito, é o inspetor da escola. E se ele tiver, o que vai acontecer? Quem vai lhe lavrar a multa? Hã? O que é óbvio é que vocês estão legalizando o porte de droga no Brasil e querem esconder isso da sociedade com belas palavras, mas que ninguém acredita, todo mundo sabe. Veja, e o placar está assim, 5 votos a favor da descriminalização. Quem votou a favor? Né? Quem votou a favor do Playboy poder ter o baseado dele, a cocaína dele, o êxtase dele, eu não sei que droga que tem hoje, né? O Michael Douglas dele, né? Essas drogas sintéticas que tem por aí, né? O crack, o Gilmar Mendes, o Edson Fachin, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, óbvio, né? Porque esse aí tá sempre a favor de tudo que não presta, e a Rosa Weber, né? Que saiu, mas já tinha deixado o legado, né, o legado dela. Né? Quem votou contra? O Mendonça, o Zanin e o lagostíssimo Nunes Marques.
E tem um voto divergente, né, que é o do Toffoli, que é justamente esse voto para que a lei não tenha natureza penal, mas administrativa. Ou seja, tu toma uma multa de trânsito, no pior dos casos. Né, e ainda pode recorrer e tal, e nada vai acontecer. E se o sujeito for pego dirigindo, fumando um baseado? Vou te falar o que acontece. Nada. Não vai acontecer nada. Então ainda falta votar a Carmen Lúcia, que vai fazer aquilo que o Gilmar Mendes mandar, né? E o Fux, que não sei, deve ser uma incógnita, alguém deve saber qual é a tendência do voto do Fux. Sobre esta matéria. Acredito que eles vão tentar, na verdade, sair pela terceira via aqui, né? Falando, não vamos legalizar, mas também, né? Então é isso, gente. O STF quer legalizar, né, o porte, portanto, o uso e o comércio, porque ninguém vai conseguir droga se não comprar de alguém, né? No Brasil, ou seja, a descriminalização das drogas na marra. E olha, eu não vou dizer que é lobby, nem que nada, mas que isto favorece o crime organizado e as organizações que controlam o tráfico de droga é óbvio. Essa ideia de que a legalização de droga, né, ela funciona para desmontar o crime organizado é 100% furada, não funcionou em lugar nenhum do mundo, deu 100% errado. Ah, mas a Holanda, veja, a Holanda é assim, ó. É um bairro de uma cidade que deu errado. Eu já fui para aquele lugar 2 vezes, né? Lá para o bairro da Luz Vermelha. Né? Aquele lugar é um inferno. Né? Ah, só pode fumar no copo show. Não pode. Todo mundo fuma maconha no meio da rua o tempo inteiro. Né? É um lugar de prostituição, uso de tudo quanto é tipo de droga, não é só maconha. Gente bêbada na rua o tempo inteiro. O lugar fede mijo. Né? E é um lugar bonito, isso que é o pior. Fede mijo. Veja, o que acontece? Você chega lá, tem as janelas assim que aquelas meninas que foram trazidas, né, do sul da Ásia para trabalhar de empregada doméstica, né, de vendedora, sei lá, na Europa, estão lá se prostituindo. É o maior mercado de tráfico de pessoas. E não tem como você desvincular uma coisa da outra. Não. Tráfico de droga, tráfico humano, contrabando de arma e lavagem de dinheiro, está tudo junto. E no Brasil, roubo de carga. Está tudo junto e misturado. E agora vai entrar o jogo do bicho e cassino, né?